Bem-vindo a mais um Papo com a Poli. Hoje, mais uma vez, eu aqui, Lucas Siquieri, a Poliana Siquieri, nossa grande mestra, mentora. Nós vamos ter um papo hoje mais cabeça, vamos dizer assim. A gente vai conversar sobre por que muitas pessoas, mesmo dando o melhor de si, não conseguem resultado. Então, Poli, vai lá. Exato, eu recebi uma mensagem essa semana, né? De uma pessoa muito próxima a nós, de uma cliente, né? E assim, Poli, eu tô desesperada, meu salão tá vazio, eu não sei mais o que fazer, eu tô fazendo tudo que você ensina. E aliás, é uma coisa que todo mundo fala, né? Poli, eu tô fazendo tudo que você ensina. Tô entregando convite, tô isso, tô aquilo, tô aquilo, tô aquilo. E ela é uma cliente já, realmente, que já tá com a gente há bastante tempo, já participa de mastermind, Já teve bastante resultado, então bastante a gente sabe resultado. que, na média, ela Ela executa bem. realmente executa bem, né? E eu, assim, ouvindo aquelas palavras e eu só pensando, né? O que tá por trás disso, né? E aí é o grande ponto. É essa análise que precisa ser feita, né? E aí, nessa hora também que você pensa assim, né? Meu, você precisa de ter um bom mentor porque assim, ó, uma coisa é você analisar estrategicamente o que tá errado, né? E outra coisa é você analisar emocionalmente o que pode estar fora dos trilhos. E aí a primeira pergunta que eu fiz pra ela não foi o que você tá fazendo, como você tá fazendo, foi o que aconteceu nos últimos meses? Qual foi tipo um evento marcante que aconteceu que fez com que algo mudou na sua trajetória, na sua rotina, o que foi? Aí ela começou, Poli, em dezembro, meio de dezembro, eu fiz uma cirurgia, não pude trabalhar. Aí eu falei, que mais? Aí, em janeiro, eu perdi mais da metade da minha equipe. Aí você já começa assim, não é estratégia que não tá funcionando. Tem todo um emocional por trás que tá impedindo tudo isso de acontecer. Então a gente vai falar de duas coisas aqui que nós estamos analisando, inclusive que aconteceu com a gente. Quando você tem essa parte emocional que a gente vai falar sobre isso, mas tem a parte do eu estou no nível, eu passo para um nível superior, para um próximo nível, e aí eu paro de fazer algumas estratégias que me fez chegar no nível acima, só que eu não percebo, né? Em resumo, é assim, né? Você é uma depiladora, uma cabeleireira, uma manicure. Você conseguiu encher sua agenda. De alguma forma, você conseguiu colocar uma ou duas profissionais que também conseguiram encher a agenda. E você fala: ah, maravilha, posso ir para o próximo nível, vou ampliar meu salão. E aí você amplia e começa a colocar pessoas lá. E aí começa o desastre na Terra. Aí você vai pensar, eu faturava mais antes. Eu Tinha tinha. mais dinheiro no bolso. Quando eu era pequena, quando eu era sozinho, eu tinha dinheiro no bolso. Agora eu não tenho mais. Quantas? Nossa, A gente quantas não ouve essa e história. quantas, né? Então, vamos começar analisando pelo primeiro erro, né, que acontece, que é eu tô nesse nível, eu faço coisas que me fizeram chegar no nível superior, no nível acima, e de alguma maneira eu acho que eu entendi tudo, as coisas estão funcionando maravilhosamente bem, e eu vou pro próximo nível. Agora eu sou um mestre. Agora eu sou mestre. Tô até pensando em montar um curso digital de como administrar salões de beleza. Aliás, é muito normal a gente ver isso, né? Nossa. Aliás, nossa. Bom, Aliás, assim, é muito comum a gente ver pessoas que desistiu do salão e montou um curso de como como administrar um salão. aí eu falo assim, mas parece que. Não tá fazendo muito Aí eu. sentido. Engraçado, né? Se tava tão bom como você tava administrando, por que você desistiu? Que, aliás, é uma. A gente falar desistiu, né? Pra não dizer que faliu, né? Exato. Porque vê a gente, né? A gente, muito pelo contrário, a gente tá crescendo o nosso negócio na depilação para nós mesmos, Exato. nosso próprio negócio, para poder chegar num nível de franquia,
De tanto que a gente acredita no negócio de depilação. E tem uma coisa que eu gosto de deixar sempre claro, assim, que é o seguinte: o nosso salão principal, né? Ele tem, hoje, se for contar com o Cids, quantos anos? 30 anos? 40 anos? Com o Cids? É. Só naquele local? É, Lu, só eu são 23? 23 com os, sei lá, 10 do 30, Cids. vamos falar 30, 33, por aí. Uns 30 anos, né? Desses 30 anos, os últimos 15 anos, pelo menos, tudo que a gente fez naquele salão foi transformar ele numa cobaia. Exato. Então, assim, se a gente dá uma estratégia para uma licenciada seguir, ela foi testada no nosso salão. Isso significa que umas 10 ou 15 a gente testou lá e deu errado, né? Com certeza. Então a gente tem uma margem de erro muito grande lá naquele salão, de coisas que a gente fez, investiu dinheiro, investiu energia para descobrir que não funcionava, né? E as estratégias que a gente dá que funcionam é porque funcionou mesmo. E funcionou, inclusive, muitas vezes sem a nossa presença física, né? Sem a nossa presença energética. Assim, a gente falando, pessoal, ó, faz isso aqui, né? E funcionou. E isso é importante dizer, porque mesmo sendo um salão cobaia, é um salão que sobreviveu durante 30 anos. Meu Deus, meu Deus. Sobreviveu, cresceu, montou uma indústria. Aquele salão, ele é muito nosso filho. Não, eu acho que é mais a gente é filho dele, se for ver, né? Porque eu cresci lá dentro, né? Eu entrei com... acho que, não sei se eu tinha 15 ou 16 anos, né? Verdade. Meu primeiro emprego. Meu primeiro não, né? Mas... Assim, de verdade, que você realmente cresceu. De carteira registrada, vamos dizer assim, né? Que eu realmente aprendi coisas, foi lá, com 15 anos. E tô até então. Eu com 17. Você com 17. E tô lá até hoje. Até hoje. Então vamos lá. E eu já tô na segunda geração de filho. E eu passei todo mundo assim, ó. Ah, você não valeu. Foi tirinho. Vamos lá. Então. E claro que pra gente é muito fácil de analisar, por exemplo, um programa desse, como essa vamos falar Maria, né? Pra não colocar o nome dela aqui em jogo, embora eu não acho que ela se importaria. Fala Maria. Porque nós passamos exatamente por esse processo. E não uma vez, a gente passou várias vezes. Né? A cada 2, 3 anos a gente passava por isso. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa primeira coisa, né, tal. Eu tô aqui, tô crescendo, tô evoluindo, meu salão eu tô conseguindo fazer essas estratégias funcionarem. Entendi, Poli, entendi, tô entregando convite, tô tendo indicações. E agora eu fui pro nível acima. Só que agora, no nível acima, o que eu preciso fazer? Eu preciso aprender mais sobre salão parceiro, eu preciso aprender mais como motivar minha equipe. E aí você pega toda a tua energia e joga para esse lado. E aí você esquece do pilar mais importante de uma empresa, que é a venda. Eu me lembro uma vez, quando isso começou a acontecer com a gente, nesse salão que você acabou de citar, em que as meninas, né, as depiladoras começaram a chegar e falaram assim, ó, tá acontecendo alguma coisa, a gente tá perdendo um cliente. E aí a gente, imagina, de jeito nenhum. Ainda responsabilizava elas, falava assim, seu atendimento tá ruim. Aí elas estão indo depilar com as outras. Exato. Você que não tá fazendo o seu trabalho direito, né? Porque na realidade, o nosso foco, o meu, o seu, do Cids, né? A Nathalie não tava nessa época, mas tava em expandir a cera marroquina. Exato. Todo mundo na indústria. Exato, todo mundo na indústria. Não tinha ninguém olhando pro salão. E as coisas começaram a se deteriorar. Só que a gente demorou pra perceber isso. Pra não dizer que não tinha ninguém, a gente sempre olhou, mas sempre olhou do lado crítico, no sentido, como que tá o relacionamento interno. Exato. Então, mesmo caindo, a gente conseguia manter a nossa equipe. Olha que loucura, né? Muito louco. Então, vamos falar um pouquinho disso, né? O que você acha que aconteceu que, né, nesse ponto, igual aconteceu com a Maria, né? Que as coisas começaram a sair do eixo e por que a gente não percebeu? Se é tão óbvio. Porque a primeira coisa que diminui é o dinheiro.
Pois é, a primeira coisa é que a gente parou de se importar com o dinheiro do salão, né? A gente não olhava mais como a gente olhava antes porque o salão deixou de ser a base de tudo. Uhum, Primeiro erro, né? uhum. Mas antes disso, foi que a gente chegou num nível de referência tão grande na cidade que todo mundo conhecia a gente. Todo Exato. mundo, cara. Onde a gente ia. Ah, onde você trabalha? Eu trabalho na Marroquina. Ah, conheço. Às vezes a pessoa nem conhecia, mas já tinha ouvido falar. Então, de tanto ter ouvido falar, as pessoas achavam que conheciam. A gente mesmo aqui na agência hoje, né? Uma das meninas cuidando da nossa conta falou: Nossa, a Marroquina foi a primeira sereia que eu tive contato na minha vida, 13 anos atrás. Quando ela tinha 13 Quando ela anos. tinha 13 Não anos. sei se faz 13 É, anos. quando ela tinha 13 anos, é verdade. Quer dizer, ó, tem muita base. Muita coisa. Muita coisa. E olha que louco, né? Como a gente era forte na marca, que as pessoas lembram. Não lembram da depilação, elas lembram da Marroquina. Exato. Porque se fosse qualquer outra cera, eu falo assim, eu comecei a depilar com 13 anos. Uhum, Então esse era o poder que a gente tinha, né? que a gente tem. E A gente tem ainda, é. mas naquela época, falando especificamente do salão, né? Sim, sim, sim. Era até um pouco maior do que hoje, eu acho, porque naquela época a gente fazia um trabalho muito intenso Muito. de rádio, de Muito. panfleto, né? Uhum. E aí chegou um momento em que eu chamo de momento precipício, né? Você sabe, né? Literalmente. O que é o momento precipício? O momento precipício é quando você tem um número de clientes que você atende ok de terça e quarta, e sexta e sábado você manda cliente ir para o concorrente. Exato. As clientes chegam e começa a falar, não tem horário, não tem horário, não tem horário. Então a gente chegou nesse momento, só que antes a gente repunha o tempo todo essas clientes que a gente mandava para o concorrente. Exato. Era um foco constante na em aquisição. aquisição. E aí chegou um momento que rádio já não fazia sentido, porque começou a vir muito forte a internet e tudo mais. E a gente parou de fazer rádio, a gente parou de fazer panfletagem como a gente fazia, começou só a fazer convite, que funciona muito mais no sentido da aquisição rápida. Mas, Na propagação. mas na propagação, o panfleto tem o seu valor, vamos Sim. dizer assim. Então, a gente não percebeu esse movimento do momento precipício de quantas clientes a gente estava mandando para o concorrente todo final de semana. Exato. E tinha final de semana que a gente mandava mais de 100 clientes para o concorrente, todo final de semana. E quando a gente fala concorrente, não era um concorrente específico, era Aonde podia atender ela. Porque muitas vezes quem procura no final de semana, um ela quer. desespero. Ela quer. Ela Seja tá no lá o que desespero. for. Porque ela vai passear, vai fazer alguma coisa, né? Enfim. Tem um date. Tem um date, exato, né? E na minha opinião, o nosso maior erro foi parar tanto a aquisição no sentido de adquirir mais abrangência da marca, quanto a efetiva de realmente buscar cliente sem parar. Sem parar. Se a Poliana resume tudo, a gente parou de buscar cliente todo dia. Isso é um erro crucial. E lembre-se sempre disso, o momento precipício. Se a sua agenda de sexta e sábado está lotada e você está mandando o cliente para casa, significa que você está a um passo de falir. Você precisa de... Isso é muito sério e as pessoas ficam orgulhosas disso. Exato. Isso pode ser um problema para você em pouco tempo. Muito pouco tempo. E você não percebe. É assim, Não ó, percebe, porque quem mexeu no meu queijo. Sexta e sábado, sempre lotado, é fácil. Exato, exato. E aí tem essa questão de você desprender energia com outras coisas. Isso daí é outro ponto. Aí, quer dizer, agora você tá totalmente... não, eu tô crescendo, eu tô evoluindo, tal. Como aconteceu com a Maria. E você para de fazer o básico, que é a aquisição de novos clientes. E, Poliana, mas eu não parei. Ela me disse isso. Eu não parei. Eu nunca parei. E como você estava fazendo? Não, as meninas estão fazendo. E como elas foram treinadas? É muita coisa. Muita coisa. Muito detalhe. Em 2017, né?
eu tava lá com o salão em São Paulo e eu basicamente só fazia aquisição pela internet, né? O que era muito bom, muito fácil. Mas eram clientes que não... Que eu tinha muita dificuldade dela retornar por conta própria, vamos dizer assim, né? A gente tinha sempre que dar uma outra promoção para ela voltar. E naquele momento, a minha vida estava um desastre. Minha vida pessoal, tudo, né? E mesmo quando eu fazia alguma coisa que eu sabia fazer e fazia muito bem, fato que eu ensinava, não dava liga, não funcionava. Reunião com equipe, buscar cliente na rua. Eu vinha cliente às vezes, eu indo, né? Mas eu não tinha energia para fazer isso consistentemente. Isso. Aí as meninas iam e não tinha resultado. Óbvio que não tinha, era a primeira vez que elas estavam fazendo. E paravam, óbvio. E eu não tinha essa consistência de, não, tem que fazer todo dia, vamos lá. Né? E eu sei o que a Maria tá passando, tanto fisicamente quanto emocionalmente, né? Porque a gente chega no segundo ponto. Do emocional. Do emocional. Eu até vou gravar aqui no meu Instagram essa parte aqui, que é quando a emoção aumenta, a inteligência diminui. Eu demorei para entender esse conceito. Quando a emoção aumenta, a inteligência diminui. Nessa hora, você entra num estado de matar ou morrer, né? Então, vamos falar da Maria agora. Ela tá lá, ela fez uma cirurgia que ela precisou de urgência, e foi de urgência, não teve como ela planejar. Depois, em seguidinha, ela perdeu a equipe, ou seja, outro baque emocional. E agora, em menos de 3 meses, ela quer que tudo esteja bem. Nem ela. Ela ainda não se recuperou emocionalmente daquela cirurgia, muito menos da perda da equipe. E agora, o salão... Eu falo o seguinte, ó. O que tá acontecendo hoje no seu salão é reflexo do que não foi feito há 15 dias atrás, 1 mês atrás, 2 meses atrás. Não é reflexo do que tá acontecendo hoje. Hoje é só reflexo do que foi e não do que é. A gente paga o preço do nosso passado. Lembra quantas reflexões filosóficas a gente já fez com essa frase? E agora, olha que louco que é isso, né? O hoje, o que você tá fazendo hoje, não vai dar resultado hoje. Tem um filósofo, o Krishnamurti era o quê? Um pensador. Um pensador indiano. Ele fala assim, né, que embora ele sempre falava, né, de viver o agora, ele fala assim, o que você está agora, o que você é agora, não é o agora, é o seu passado. Exato! É o seu passado. Exato! Isso é muito louco. E assim, ó, cara, isso traz uma responsabilidade muito grande pra gente, porque assim, ó, tá bom, beleza, minha vida tá fodida, eu não tenho cliente, eu não tenho dinheiro. Não, peraí, eu vou repetir essa parte aqui, porque essa daqui é importante. Essa daqui, eu quero gravar essa daqui, ó. Então, repete essa parte que você falou. O que você é ou está agora não é o agora, é o seu passado. É o seu passado. Então, ó, eu tô com a vida fodida, eu não tenho dinheiro, eu não tenho cliente, meu Deus do céu. Hoje, nesse dia de hoje que você tá assistindo aqui, não sei, não importa. Cara, tá bom. Olha a responsabilidade. O que eu preciso fazer hoje pra mudar o meu amanhã? Porque o seu amanhã só vai mudar quando você mudar o hoje. Exato. Então, estar em desespero hoje não vai te ajudar em nada pro amanhã. Só vai piorar o amanhã, né? Porque o amanhã vai vir o quê? Exactly. Mais desespero. Exato, porque você vai estar mais ainda afundado, mais ainda... Pergunta como eu sei. Né? Não adianta e falar assim, como que você superou rápido? Gente, não dá tempo de pensar, você tem que se superar. Você tem que levantar a cabeça, dar a volta por cima. Tipo, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Porque senão o amanhã vai estar pior do que estava hoje. Sim. Né? E não tem como. Então, a nossa responsabilidade de fazer esse hoje
melhor do que ontem. Tá bom. Ontem minha energia tava baixa. O que eu posso fazer pra minha energia melhorar? E não é uma... Lu, a gente sabe. É foda. Não dá nem pra falar outra palavra, ser mais maleável aqui, nem nada. É difícil mesmo. Não é nem desafiador, é difícil mesmo. A gente sabe. Eu tive meus momentos, você teve os seus. E foi tudo junto. Inclusive. Né? Cara... Uma coisa assim, ó, quando as pessoas ouvem as nossas histórias, os nossos resultados, elas pensam assim, nossa, como que é fácil pra eles, né? E de fato a gente tem resultado fácil, mas é porque a gente aprendeu a quando a gente vai fazer algo, a gente coloca uma emoção diferente. Exato. Por exemplo, a gente tá aqui agora, você não sabe os problemas que a gente tem, embora graças a Deus ultimamente tá ok, né? Mas por exemplo... Mas sempre tem algum desafio que a gente tá sempre... a gente gosta de botar coisa no nosso fone. Tobinha, né? Eu falo assim, gente, eu não consigo ficar quieta. Por quê? Que não é? Tipo, tem tanta coisa pra fazer. Quem que inventou esse monte de coisa? Nós, é o próprio podcast, né? Tipo, até antes de vir aqui eu tava falando, nossa, é engraçado, né? Sempre quando a gente tá entrojado numa coisa assim importante que tá fazendo, que a gente consegue entrar no foco, aí dá hora de fazer algum outro compromisso. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, não é que é mais fácil pra gente. A diferença é que, de uma forma ou de outra, a gente consegue administrar um pouco melhor as nossas emoções na hora de entrar em ação, naquela ação específica. Exato! Eu acho que esse é o grande ponto. A diferença não é estar sempre, toda hora bem. Ninguém consegue, cara. Eu vou chegar em casa e vamos jogar no sofá. Na sexta-feira não tem como, é isso que acontece. Eu não faço mais nada a tarde inteira, eu não dou conta. Entendeu? Eu tô com uma barriga maior que não sei o quê. Tipo, tudo dói. Liga pra ela, o que você tá fazendo, Poli? Órgãos. Poli, o que você tá fazendo agora? Ai, gente, tô fazendo órgãos, eu tô cansada. Mas é assim, tá bom, agora, nesse momento, eu preciso de ir lá e gravar esse podcast. Pra este momento. E às vezes eu tô ali fora esperando assim, aquela cara de bunda. Né? Tipo. Aí a gente senta aqui, ok. E esse é o ponto. Quem é a Poliana que precisa de aparecer agora, nesse momento? Uhum. Não às 24 horas do dia, porque... Não, gente, é 30, 40 minutos no dia. Exato. E você sabe que, né, aconteceu uma coisa hoje, eu faço Kumon de inglês, já comentei aqui algumas vezes, o Eric faz Kumon de português. E eu tô no nível mais da gramática, aquela coisa mais chata da língua, que demora um pouco pra você pegar e tal, né? Nossa. Conjugação perfeita, tá? Eu falo que o meu inglês é atemporal, né? Não tem presente, passado, nem futuro. Nossa, só que agora a gente começou a gravar podcasts em inglês. Então minha responsabilidade aumentou muito. E eu sou a protagonista, porque o Eric, né, não entende do negócio, mas eu falo que ele é o meu tradutor de inglês, né? Uhum. Ele traduz o meu próprio inglês. E hoje eu tinha Kumon. E eu tava muito cansada, eu não passei bem a noite, tal. E aí eu pensei o seguinte: 80% do resultado de uma pessoa está em apenas comparecer. Olha como isso é forte. Fortíssimo. Em tudo. Pensa em qualquer coisa. Por que eu cheguei no meu nível de inglês? Comparecendo. Nos dias que eu não queria, nos dias que... Comparece. O salão, as empresas, tudo que a gente faz. O que dá resultado? Porque assim, quantas vezes você já não teve a sensação que a gente tá fazendo um monte de coisa e as coisas não... Quantas vezes a gente já parou pensar nisso? Não tá indo. Não tá funcionando. Não tá... Essa estratégia... Mas a gente tá comparecendo. E tem dia que você fala assim, eu nem sei se eu tô fazendo certo. Mas essa é a questão. Continua comparecendo. E uma hora o clique vai vir. Uma hora vai vir assim, hoje mesmo caiu uma ficha no inglês lá que eu falei, nossa. Qual? Só hoje que caiu essa ficha aqui, gente. Faz 9 anos que eu tô estudando esse troço. Mas é comparecer. É verdade. 80% é comparecer. O que você falou faz muito sentido, porque
Quantas vezes a gente ficou testando uma estratégia, elas não funcionavam. Aí a gente descobriu, pensou, conversando alguma coisa, sonhou, foi lá na ayahuasca, viu alguma coisa, fala assim, cara, eu pensei em mudar isso. E aí, às vezes, uma coisa pequena ou uma coisa grande, mas que de repente começou a dar o resultado que a gente falava assim, cara, tá, agora sim. Parece que agora vai. Mas toda a nossa presença de fazer, mesmo não dando resultado, de manter o foco, é o que deu pra gente a habilidade de chegar e poder mudar a estratégia rápido. Isso é o comparecer. E quantas vezes que a gente comparece? Tipo, não sei quantas vezes eu fiz uma live antes da live, eu tava até chorando. Limpa o rosto, joga, tipo, colírio Moura Brasil era mato, né? e comparece. Aparece. Faz o seu trabalho. E aí é o quê? Eu preciso de dar o meu melhor por 30 minutos, 1 hora. E depois eu Desmonta, desmancha. não tem problema. Mas é o trabalho que eu faço hoje que vai fazer meu amanhã diferente. E ninguém tá falando que é simples, que é fácil. Não. Não é. Mas assim, ó, a minha dica é: determina quais são as principais ações que você tem que fazer no seu dia. E principais eu digo, a aquisição de clientes tem sempre que estar no topo. Cara, você tá em estado depressivo, sei lá, qual é o seu estado hoje. Pega toda a sua energia, toda a sua habilidade de se transformar em um outro ser humano, né? Pega o Moura Brasil, coloca no olho, deixa ele branquinho. Pra quem não sabe o que é Moura Brasil, é É o colírio, colírio que ajuda a clarear o olho. Tem gente que usa depois do choro, tem gente que usa depois de fumar umas coisinhas, né? Eu uso cristalinho. E coloca o foco da sua energia nesses 30 minutos. Exato. Depois você desmorona. Depois você volta. Porque você vai ter que fazer de qualquer jeito alguma coisa. Então, pega essa sua energia que você vai desperdiçar durante o seu dia para fazer as coisas mal feitas, porque quando a gente tá no estado emocional, não tem como dizer que a gente tá fazendo bem feito. A gente pode dizer que a gente deu o nosso melhor. Exato. Mas não necessariamente bem feito. Exato. Mas que a gente deu o nosso esforço máximo. Cara, eu dei o meu máximo. É isso que eu consigo entregar hoje. Tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas não quer dizer que tá ótimo. E pega toda a sua energia que você faria um monte de coisa mal feita e dá o seu melhor em aquisição de cliente. Exato. Primeiro ponto. Gente. Eu preciso... minhas contas não tá batendo, eu preciso organizar meu caixa. Foda-se, já não tá batendo. Já não tá batendo mesmo. Já não tá porque batendo. senão você se distrai com coisa que não é importante. Mas é isso que eu falo muito, né? Quando eu falo sobre o meu coisa lá, né? Que é que o nosso cérebro, ele tem uma coisinha que se chama O resistência. que é seu coisa lá? Fala lá. Que é um treinamento que eu tenho, que se chama resistência zero. É que eu tinha esquecido o nome. Pra variar. Ai, Lucas. O que é a resistência? A resistência é uma proteção do nosso cérebro, que é natural e todo mundo tem, que ela sempre vai tender a levar você a executar alguma coisa que seja mais fácil, porque o nosso cérebro tem um sistema que se chama reptiliano, que ele liga um alertinha toda vez que você vai executar alguma tarefa que você não quer fazer, ou que você não gosta, que não te é prazerosa. Então o reptiliano liga isso como se fosse um problema, te colocando em risco de alguma forma. E aí o teu cérebro límbico, como muito esperto ele fala, opa, ligou um alertinho ali, então deixa eu pensar em alguma coisa aqui que não vai me pôr em risco. Então o que você acha que vai ser mais fácil pro seu cérebro? Sair pra rua para fazer uma aquisição de cliente ou sentar na frente de um computador para fazer uma planilha por mais que você odeie? E aí outra coisa acontece, porque você senta na planilha, o teu cérebro vai falar, puta, eu não gosto. Aí você vai, de repente, quando você vê, você não tá nem na planilha. Você tá lá na pia lavando louça. Exato. Entendeu? Porque você domina aquilo. E não existe, você tá naquela parte da sua mente que é no brain, né? Como que fala no brain?
Zero esforço. Zero esforço, sem pensar. Zero esforço. Igual quando você tá dirigindo, você não percebe? Exato. E aí, se a louça pra você for tão desprazerosa quanto é pra mim, quando você vê, você começou a lavar a louça, você foi pôr a roupa na máquina, você lembrou que você tinha que fazer alguma coisa no salão, você foi pro salão, chegou no salão, descobriu que... Porque quando você tá nesse estado, né, de tristeza profunda, de depressão, tudo é desprazeroso, né? Então, quando você vê, você inicia várias tarefas e o teu cérebro vai sempre te sabotar. O nome disso que eu chamo é de resistência, né? A resistência do cérebro sobre aquelas ações que você tem que executar, mas você nem percebe que você tá fugindo delas. Exato. Hoje, por exemplo, né, a gente tá aqui, a gente colocou a meta de gravar mais de um podcast por um motivo muito simples. Eu preciso fazer a minha vida mais fácil. Por um motivo muito simples, Ariana. Exato. E não, hoje, eu não queria ter que gravar 2. Mas eu vou ter que. Tenho que. E não porque eu quero, mas porque eu tenho que fazer minha vida mais simples quando ela nascer. Pois é. Para eu não ter essa pressão de ter que, né? Quantas vezes você já me viu prometendo, não, dessa vez, quando eu tiver um filho, vai ser tudo mais simples. Vai ser tudo menos corrida. Aí com a Sofia, com 5 dias, eu tava dirigindo. Exato. É porque você tem um senso de que se você não estar fazendo algo, você é inútil. Você tem essa crença, não tem? Eu tenho certeza que você tem. Eu falo assim, Poli, não precisa você fazer isso. A gente se vira aqui. Quando chega lá, ela tá lá fazendo, né? Então, eu lavo minhas mãos. Você vai fazer? Vou. Então, ok. Então, wash my hands. Mas é isso. As crenças que a gente tem que a gente leva com a gente. E tem crença que não tem importa quando a gente trabalha, né? A gente sempre vai. Porque, mais uma vez, né? É o alertinha lá. Você não tá fazendo nada, você tá com o alertinha ligado. Opa, peraí, tô me pondo em risco. Eu tenho um pouco disso também, que a minha sensação é o quê? Putz, alguém vai vir me xingar aqui que eu não tô fazendo. Putz, vai cair tudo, vai desmoronar tudo. Exato. É meio isso. E na verdade, se você for pensar, né, olhando por esse ângulo que a gente tá falando aqui, é muito simples. Você precisa de uma pequena ação. Tem uma frase do Keith Carringland, né? Não lembro o nome dele. Mas é um cara que eu amo, que vai no Business Master do Tony Robbins. Ele é muito top. Ele é o cara das finanças. Ele fala assim, todo mundo pensa que para você ter uma mudança drástica na vida, ou ter um grande resultado, você precisa de ser extraordinário o tempo todo. E ele fala, não, pequenas ações feitas ordinariamente todos os dias levam a resultados extraordinários. Perfeito. Sustentáveis. Porque você ser extraordinário por um dia não te leva a lugar nenhum. E é isso que a gente tá falando aqui. Compareça. Ah, não é meu melhor? Não. Mas eu tô aqui, eu tô comparecendo. Eu tô focando na aquisição e não tá dando certo. Keep going. Exato. E é igual com filho, né? Ah, eu não tenho tempo para meus filhos. Você tem 30 minutos? 30 minutos. Só pra ele ou pra ela. Esses 30 minutos vai contar mais do que 10 horas. Com você desanimado, gritando, esperneando. 30 minutos. Não é nada. E às vezes você vai ver, eles são tão fáceis. Sofia, por exemplo, agora, é com ela lá no sofá assistindo um filme que ela quer. Que eu até durmo de vez. Mas a presença. Mãe, faz meu cabelo. Faz um penteado. É 5 minutos. É simples. Às vezes um dia que você tá cansado. E aí você, putz, vou fazer alguma coisa. Faz tempo que eu não faço nada. Igual esse final de semana eu fui no cinema com as crianças, né? Aí adivinha o que eu fiz no cinema? Dormiu lindamente. E pra elas foi maravilhoso. Foi ótimo. Aí as crianças assim, papai tá dormindo. Isso é o que eu encontrei na internet sobre quando faço nada. Cala a boca, Siri. Ninguém tá falando com você. E elas olhavam pra mim assim, papai tá dormindo. Eu, não, tô não. É que vocês olhando com óculos aí, tá vendo meu olho fechado, que estão olhando de baixo pra cima. Eu fiquei o filme inteiro, literalmente, eu não lembro do filme. Qual filme vocês foram? Mário.
Mário. Super legal. Eu quero. A gente só não foi porque não tem legenda em inglês. Mas eu vou esperar o Ark pros Estados Unidos, eu vou lá assistir. Mas é isso, é simples. É simples, fácil e divertido. A gente que complica. Mas, assim, é simples e fácil quando você entende que você só precisa se dedicar a essa... E não quer dizer também que é simples e fácil e divertido todo o tempo pra gente, né? Porque às vezes a gente não tem... A gente perde a consciência também. Puta que pariu, velho. Igual, né? Por exemplo, rotina com filhos não tem jeito. Tem hora que... A gente tava até falando disso hoje. A gente vendo, meu Deus do céu. Quando você olha, você, né? Você perdeu... Você tem que ser muito focado nas coisas pra você não desfocar com as responsabilidades dos filhos. Uhum. É muito detalhe, né? Igual a gente falando, e é tutoria, e é não sei o quê. É 300 coisas. E ainda tem que fazer aquisição de cliente. Resumindo, não é fácil pra ninguém. Mas a gente encontrou um caminho que dá pra seguir, que dá pra fazer. E dá pra ser... E como essa Maria, né? Os dois lados você tem que tomar conta. Um é não parar de fazer o que realmente importa, e outro, comparecer pelo menos por 30 minutos. Um ponto importante aí, rapidinho, antes de finalizar, é o seguinte. Agora, se você quer sair desse estado, né? Porque aí é outro passo, né? Aí a minha sugestão vai pro perfil da Poli. Acho que a gente pode colocar um bônus lá, né? O que a gente pode colocar? Acho que a gente pode colocar um pedaço do 30 dias. Do treinamento? 7 dias. Uhum. 7 dias. A Poli tem um treinamento super especial, 100% embasado na psicologia positiva, que se chama 30 dias para ser feliz. Uhum. Então a gente vai liberar para você os 7 primeiros dias. E aí depois, se você gostar desses 7 dias e quiser continuar, a gente coloca lá um valor simbólico para a pessoa abrir o resto. Perfeito. Então, tudo bem? Ótimo. Vamos fazer isso. Então, perfeito. Fechado. Porque tem hora que você precisa de ajuda, não tem como. Não, ajuda todo mundo um dia precisa. Não tem jeito. Ninguém é extraordinário a vida toda. É isso aí. Tchau.